No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado, direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo prestígio, novamente, ter aceitado a gente aqui. Tem bastante gente entrando aqui. Eu vou tirar do seu rosto um pouquinho, mas eu vou reativando de vez em quando. Tá bom. Eu agradeço pelo convite, né? Estar aqui novamente falando para vocês, teus telespectadores. O problema, que sabe o que acontece, é que o assunto sempre foi pertinente desde quando eu era pequenininho. E hoje me parece que está mais em evidência, né? E você é muito ativo nas redes sociais. Deixa eu apresentá-la para quem não conhece. Eu estou com a doutora Jerusa Preste, ela é advogada previdencialista e founder do escritório Jerusa Preste Advocacia Previdenciária, com sede em Giruá, no Rio Grande do Sul. É um outro mundo também, né? E que o escritório em presença digital em todo o Brasil e vencedor do melhor prêmio de escritório digital em 2023, que provavelmente teve uma boa qualificação e se fala a realidade. Na categoria Previdenciário e Saúde, no ADV Box, produtora de conteúdo jurídico sobre previdência, com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Hoje virou uma prática a rede social, né, doutora, para que as pessoas se informem também, né? Também, hoje é fundamental. Vamos fazer só um pequeno comentário para a gente já entrar no assunto que está muito em evidência. Conta um pouquinho de novo como é que você chegou a ter estudado direito, a advogada, tudo bem, mas por que previdência? Bom, o previdenciário, eu digo que ele me escolheu, Zacarias, porque eu comecei o meu estágio já no último ano de faculdade, num escritório de advocacia, que a especialidade era previdenciário. Então, isso lá em 2011, e desde então me apaixonei pelo direito previdenciário e nunca trabalhei em outra área, sempre foi o previdenciário. Então, eu digo que o previdenciário já me escolheu antes da formatura, antes de ter a minha carteirinha da OAB. Me formei, já fiz a minha prova da OAB, minha carteirinha, e comecei a advogar
já no previdenciário. Então, eu sempre digo que o previdenciário me escolheu já para estar atuando. Eu sou apaixonada pelo direito previdenciário, né? Por isso que eu não escolhi e nem quis, né, buscar outra área. Agora, deixa eu falar uma coisa. Hoje, na situação estamos atualmente, eles estão atendendo as demandas judiciais nessa área? Ela está sendo rápida ou está sendo morosa como sempre foi? Olha, depende muito da matéria, Zacarias. Eu aqui, pelo menos aqui na minha região, tá? Ela ainda está sendo muito morosa. Em algumas regiões a gente atua também em todo o Brasil. Eu vejo que ainda o judiciário tá moroso, tá lento, assim. Pelo menos pelas questões previdenciárias, né? Que sempre demandam ali uma certa urgência, porque a aposentadoria, o pessoal já está ali com uma certa idade esperando auxílio-doença, né, tá num quadro ali, às vezes, de incapacidade, sem conseguir trabalhar, e mesmo assim o processo é demorado. Então, ainda que os processos são eletrônicos, ainda tem uma demora considerável para ter um resultado final ali no resultado do processo. Vamos fazer um comentário agora que está em evidência, que é uma decisão atual do STF. O que é a revisão da vida toda e como ela funciona? Deixa só para complementar, se você pode ir falando, não tem problema nenhum. Porque me parece que tem um prazo, né, para isso. Não é assim a vida toda, o cara aposentou, quanto tempo o cara pode voltar para trás? Voltar para trás é ótimo. Quanto tempo ele pode voltar? Quando ele pode voltar. O pessoal diz assim, doutora, mas diz que é a revisão, é a vida toda, então não tem um prazo, mas na verdade o nome ficou ali revisão da vida toda em função do período de cálculo ali, que vai pegar todas as contribuições que esse aposentado ou pensionista já fez ao INSS, mas tem um prazo para a revisão. Então, a revisão da vida toda, ela teve repercussão, se você vai lembrar, Zacarias, no final do ano passado. Quando o STF marcou o julgamento, esse julgamento já estava sendo esperado, já fazia bastante tempo, e foi um julgamento apertado, ali deu 6-5, mas os aposentados e pensionistas saíram vitoriosos nessa decisão. Mas desde então estava sendo aguardado o quê? A publicação oficial da decisão. Então teve os votos favoráveis, teve essa decisão favorável, mas ainda não tinha saído ali, que a gente diz assim, toda a decisão, o voto de cada ministro não tinha sido publicado ainda. E foi publicado agora no início do mês, início de abril, dia 13 de abril, o STF publicou então o acordo, a gente só chama esse nome aí complicado, a decisão, o voto dos ministros, confirmando então o direito dos aposentados e pensionistas de terem o seu benefício revisado. Mas, infelizmente, não é para todo mundo, não vai pegar aí todos os aposentados. A maioria aí às vezes já vai cair nesse prazo aqui de decadência, então tem um prazo para revisar. Normalmente, quando você começa a sacar o seu benefício, você tem 10 anos para fazer um pedido de revisão. E, infelizmente, na revisão da vida toda, muitos aposentados e pensionistas já recebem o benefício há mais tempo. Então, para esses aposentados, infelizmente, Zacarias, não vai se aplicar a revisão. Claro que tem algumas exceções, se a pessoa tem alguma deficiência que vai parar, não vai correr esse prazo, ou se ela já fez um pedido de revisão nesse tempo e está aguardando. Então, tem algumas exceções, mas a maioria, infelizmente, mesmo tendo a possibilidade, talvez, ali de melhorar o benefício, vai cair nesse prazo de decadência, e o pessoal chama de decaiu, caducou o direito, né? Então não vai ter como fazer essa revisão, mesmo tendo essa decisão do STF. Agora, tem muita gente que vai poder fazer essa revisão, que a gente sabe de uns 15 anos para cá, que foram prejudicadas, eu não sei se é da tua época, ou se você estudou isso, né? Já ganhou essa experiência, do fator previdenciário, porque eu me lembro que tinha gente há uns anos atrás que pagava pelo teto em 3 empresas, por exemplo. E já fazia muitos anos, mais de 20 anos. E foi prejudicado na aposentadoria. Na época que se aposentava
com 35 anos de contribuição e com a idade limite, que era 53 anos de idade. E esse pessoal foi prejudicado com o fator previdenciário. Porque o que acontecia? Na verdade, ele achava que ia aposentar pelo teto, que é o que se falava, né? E nunca chegou pelo teto. Aliás, eu vou te falar uma coisa, eu não conheço ninguém que contribuiu e que tem idade já ultrapassada que esteja no teto. Eu não conheço. Esses dias eu fiz um cálculo aqui, mas ele já tinha, Zacarias, 40 anos de contribuição, 65 anos, estava fechando quase o teto, mas aí não chegou no teto, mas estava quase. Qual que é o teto hoje? O teto hoje está 7.507. Então, hoje o teto do INSS, então esse valor máximo ali que o aposentado, a pessoa que pensa ali em se aposentar pode chegar, mas é difícil. Até hoje, né? Então já se vem essa luta ali para chegar no teto, já faz muito tempo, mas é difícil, tem que ter bastante tempo de contribuição para chegar no teto do INSS. Agora o que afeta você, esse valor da aposentadoria? Se você entrar numa revisão, a gente não sabe dizer o tempo que pode demorar, mas o que vai afetar Olha só, no caso da revisão da vida toda, até o fator previdenciário, ele continua sendo aplicado. O que tem de diferente é o quê? Na revisão da vida toda, esse aposentado vai conseguir incluir as contribuições antes de julho de 94, antes ali do plano real. Então, tem pessoas que ganhavam muito bem, trabalhavam ali em banco, antes de 94. Aí mudou a lei, veio o plano real e essas contribuições não entraram no cálculo da aposentadoria. Aí se teve ali um prejuízo. Teve uma mudança na regra, em 99, então passou a ser exigido que 80% dos maiores salários, na regra do valor do benefício, mas esse cálculo ali só entrariam contribuições a partir de 94. Então, a gente pensando ali, bancários, eles ganhavam super bem antes. Depois, talvez saiu, começou a fazer outra atividade, e quando foi aposentar, esses valores mais altos não entraram no cálculo do benefício. Então, a revisão da vida toda busca o quê? Incluir esses salários antes de 94, refazer o cálculo, vai ser aplicado ainda o fator previdenciário, mas normalmente se a pessoa ganhava muito bem antes, ela vai ter uma melhora significativa no valor do benefício. A gente tem casos aqui que melhorou até ali R$2.000 a mais em relação ao valor que o aposentado está recebendo. Então, mas ela só vai ser favorável, Zacarias, se esse aposentado recebia, né, quando ele trabalhava, valores mais altos antes de julho de 94. Se ele não recebia, ou ele não trabalhava antes de 94, aí não se aplica essa revisão da vida toda. Então tem alguns requisitos ali, eu sempre digo que na dúvida é bom procurar fazer um cálculo, não é para todo mundo, né? E as revisões ali podem também diminuir o valor do benefício e ninguém quer, às vezes, estar recebendo um valor, fazer um pedido de revisão e ficar menor do que já estava recebendo. Então é importante fazer um cálculo antes, uma análise antes para verificar se efetivamente, no seu caso, você vai ter uma melhora ou não em relação à sua aposentadoria ou pensão. E também não se aplica só a aposentadoria, Zacarias, se aplica também auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, então aplica-se também para outros benefícios. Pensão por morte. É engraçado quando você comenta, vai aumentar R$2.000, mas para essas pessoas, mesmo que sejam ex-empresários e tal, em um determinado tempo da vida faz uma grande diferença, né? Com toda certeza, faz uma boa diferença e essa era uma, digamos assim, uma tristeza de quem ganhava bem antes e sempre falar, doutor, eu ganhava bem e não entrou no cálculo, então agora tem essa possibilidade, claro que tem que ser avaliado com calma, eu sempre digo assim, não é uma... hoje é tudo muito fácil, né, tá tudo ali na internet, no aplicativo do INSS, mas eu sempre digo, com calma, né? Analisa antes se vai ter esse retorno mesmo, porque cada situação, cada caso é um caso. Ele não pode sempre ser, um vai receber 2, eu também vou receber 2. Tudo vai depender da sua média, quanto você ganhava antes. Então, é uma decisão que veio favorecer os aposentados e pensionistas, mas tem que ser avaliado com calma. A gente sabe que a internet tem muita informação boa, mas também tem muita informação que, em vez de ajudar, acaba aí, às vezes, enganando os aposentados e pensionistas. Quando você fala em revisão, olha, tem que avaliar e tal, é aí que o advogado pode auxiliar?
Até que ponto o advogado pode ajudar nisso? Olha, o advogado, né, na Que é parte de revisão, o advogado previdenciário, né? Que é uma área técnica, na realidade, né? previdenciário. Por quê? Hoje, assim, quando sai uma revisão como essa da revisão da vida toda, às vezes quem nunca trabalhou com previdenciário, o Zacarias começa a fazer a análise de revisão. E isso também pode causar prejuízo para o aposentado ou pensionista, porque demanda uma análise técnica, demanda conhecimento, demanda que seja feito por um especialista em previdência, que já atua. Então, sempre quando surge um tema novo, né? Vamos fazer também aqui a revisão. Parece fácil. Mas, nesse caso da revisão, é primordial ali, o aposentado contar com o auxílio de um especialista. Eu sempre digo, o teu benefício, a aposentadoria, é um benefício importante. Eu sempre digo, né? A aposentadoria é importante. Então, demanda ali que você faça uma análise cuidadosa por um profissional que entende, que é especialista na área, que vai poder avaliar se realmente vai ter esse direito ou vai diminuir o benefício. Por quê? Se feito o cálculo constatado que não vai aumentar o valor do benefício, pode diminuir, não vai ser feito o pedido de revisão. Então, essa análise é feita antes do protocolo, antes do ajuizamento da ação. Verificou, não tem vantagem nenhuma, não vai ser dado prosseguimento. Então, esse é o papel do profissional, orientar o segurado, o aposentado ou a pensionista ali no seu direito, se realmente vai ter essa vantagem que está esperando. Agora, já aconteceu algum êxito nessa história ou isso é muito recente, está rolando alguma coisa? Inclusive, eu tenho duas perguntas, eu te faço na sequência. O pessoal me perguntando muita coisa aqui. O pessoal sempre pergunta bastante. Eu sei que eles, até faz tempinho que eu também não faço live lá no meu perfil, então o pessoal deve estar entrando perguntando. Muito. Assim, tem já os processos, já estavam sendo ajuizados, tá? Mas hoje a gente tem, assim, a nível Brasil, Zacarias, cada estado, cada juiz tem entendido de uma maneira, tá? Alguns lugares os processos já têm andado, já tem decisão favorável, já até começaram a fazer cálculos e até pagamentos, e em outros os juízes estão segurando um pouco mais, né? Ok, saiu a decisão, mas agora eu quero o quê? O trânsito em julgado. Então, saiu a decisão, ainda tem uns prazinhos de recurso, tanto para o INSS quanto para os segurados. E então, alguns juízes dizem, não, eu quero esperar o trânsito em julgado, que não vai ter mais nenhum recurso, para dar seguimento. Mas isso a gente sabe que não é preciso. O aposentado e o pensionista já está esperando há muito tempo o andamento desses processos. Então, o judiciário não precisa suspender os processos esperando sair o trânsito em julgado, que a gente diz ali, não ter mais recursos. Os processos podem ter segmentos. Mas hoje a gente tem cada lugar, cada juiz tem um entendimento. Então, a gente está trabalhando a maioria dos profissionais para os processos andarem, não ficarem suspensos, já que depois dessa decisão não tem mais discussão. O INSS tem que fazer essa revisão. Por enquanto, a discussão, Zacarias, ela está na justiça, tá? Pode-se fazer o pedido no INSS, sim, mas o INSS não tem concedido, porque é uma decisão que vincula apenas ali a justiça. Por enquanto, não tem uma decisão que vincule o INSS administrativamente fazer essa revisão sem ter uma provocação ali na justiça. Bom, eu vou te fazer duas perguntas que tem aqui, que estão aqui. Uma é que eu já imagino a resposta. Uma está dizendo o seguinte, que o marido trabalha e ela não. E ela queria saber se ela tem direito ao INSS. Eu acho assim, talvez eu possa ajudar a responder. Se ele contribuiu para ela, provavelmente, não sei, às vezes é sócia da empresa e tal. Bom, mas aí eu queria que você respondesse. E tem um outro caso que tem uma senhora que está doente e que está aguardando também essa questão do INSS, por que demora tanto e tal. Hoje, assim, na primeira questão, se ela pagou o INSS, ela vai ter direito também a receber. Muitas mulheres, até Zacarias, pensam assim, o marido aposentou, ou, digamos, está recebendo talvez ele até uma pensão do marido, uma pensão por morte, né? O marido já faleceu, que ela não pode aposentar. Mas, na verdade, ela pode sim, se ela contribuiu, se ela fechar os 15 anos de contribuição, ela pode receber tanto a aposentadoria dela quanto a pensão, não tem impedimento nenhum. E da mesma forma, ali, o marido, se ele está aposentado recebendo, ela pode receber o dela também, se ela tiver pago o INSS. Claro que se
se ela nunca pagou INSS, Zacarias, aí tem uma possibilidade que é o benefício assistencial, que hoje tem ajudado aí bastante idosos que não contribuíram, mas nesse caso vai ser avaliado a renda da família. A família tem que ter ali uma condição, ser baixa renda, essa aposentadoria do marido não pode superar um salário mínimo, para ela poder receber um benefício assistencial, que é pago então pelo governo para quem nunca contribuiu ou já está ali com 65 anos, mas não consegue fechar os 15 anos de contribuição. Então, seria uma saída ali também para ela, caso preencha os requisitos para o benefício assistencial ao idoso, que seria os 65 anos, tanto para homem quanto para as mulheres. Eu tenho o caso de uma senhora que eu conheço, que tem 72 anos, e o marido também, o marido aposentado, ganha um salário mínimo, e ela teve um AVC há muitos anos atrás e tal. Só que teve um determinado tempo que ela contribuiu, acho que uns 4 ou 5 anos e tal, depois parou de contribuir, porque também nem tinha como. Sim. Tem chance, numa situação dessa, dessa aposentadoria? Sim, se a aposentadoria dele é até um salário mínimo, hoje o INSS se consegue até administrativamente, no próprio INSS, o entendimento é que esse salário mínimo desse aposentado não pode entrar junto no cálculo da renda familiar, que antes tinha um impedimento. Aposentado recebe um salário mínimo, não vai ter direito porque passa do limite da lei. Mas hoje o entendimento é que se for um salário mínimo, esse salário não vai ser contado como uma renda e ela vai poder receber o dela. Então, nesse caso dela, que ela está com 75, poderia se enquadrar assim, no benefício assistencial. Ele não dá direito até Zacarias ao outro dependente e ficar recebendo. Então, digamos que ela venha a falecer, ele se encerra, não tem como passar para dependentes. Mas já é uma ajuda, né, para quem ali precisa comprar medicamentos. Hoje tudo caro também, né, alimentação, então já é uma ajuda ali para o aposentado que não conseguiu pagar na época certa e fechar os 15 anos de contribuição. E voltando ali, agora que eu lembrei da pergunta da senhora que está doente, né? Hoje, assim, não sei se ela está no INSS esperando ou na justiça, tá? No INSS, recurso hoje tem demorado, às vezes, mais de um ano para eles concluírem uma análise de recurso. Na justiça, até vai um pouquinho mais rápido do que o INSS. Então, ela tem que avaliar ali se está no INSS ou se está na justiça. Se está no INSS e ainda é recurso, eu sempre sugiro entrar na justiça, porque auxílio-doença é difícil, se foi negado pela perícia, eles alterarem uma decisão. Então, aqui eu sempre, até lá no Instagram, eu sempre digo, prefiro a justiça no caso do auxílio-doença, porque a decisão ali, até o processo é mais rápido do que você aguardar um recurso do INSS, um resultado do recurso. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.
Vamos para um outro assunto agora. A gente falou da revisão vida toda. Não sei se faltou algum. Tem alguma coisa para complementar? Bom, Vamos lá. assim, para complementar, Vamos assim, lá. para quem está assistindo, eu sou aposentado ou recebo uma pensão. Quero ver se eu tenho direito à revisão. Então, o que dá para você já verificar se você vai ter direito ou não é se você. Então, vou passar aqui alguns requisitos para o pessoal já ver se vai ter chance ali de conseguir. Tem que estar recebendo, então, o benefício dentro desse prazo de 10 anos, para não ter decaído, tá? Se for pensão por morte, a aposentadoria que deu direito tem que estar ali dentro desses 10 anos, não é a pensão. Então, se passou desse prazo, já é mais difícil de conseguir fazer uma análise de revisão. O benefício tem que ser concedido a partir de 99, que foi quando teve essa alteração da lei, e antes da reforma da Previdência. Então, essa é uma informação que muita gente desconhece. Quem aposentou com a lei nova já não consegue fazer uma revisão da vida toda, porque já era outra lei. Então, ou só se ela aposentou depois, mas com direito adquirido com base na lei antiga. Aí sim você consegue fazer essa revisão. E o terceiro ali, ponto que tem que ter atenção é se ganhava ou recebia salários antes de 94. Então, se enquadrou em algum requisito desse, vale a pena fazer uma avaliação, até porque vai ficar na cabeça lá, mas será que eu tenho direito? Será que eu tenho direito? Então, é bom ir atrás, verificar se efetivamente vai ter direito a essa revisão. Porque a gente sempre fica pensando, quando sai uma decisão nova, será que eu consigo? Será que eu me enquadro? Eu vejo que os clientes vêm, doutora, vi na TV, vi no seu Instagram. Então, o pessoal vem atrás para verificar. É muito importante. Eu sempre digo, se tem possibilidade de aumentar o benefício, vai atrás, né? Não perde tempo, ele procura um auxílio de um profissional, vai atrás para ver se vai se enquadrar nessa revisão. Doutora Jerusa. Doutora Jerusa. Pode falar. Você já, óbvio, o teu escritório tem uma especialidade, né? E Sim. eu queria dizer o seguinte, a gente já comentou, você já conhece alguém que já ganhou o teto até hoje? Não, ninguém. Agora, o que você já, na sua estrada nessa área, os aumentos que tem, nunca acompanha a inflação? Não. Acompanha? Não. Vamos supor, eu não consegui aposentar pelo teto, vamos dizer assim. Não consegui aposentar pelo teto. Mas, assim, eu tenho direito a reajuste anual, né? Sim. Ou esses reajustes vêm, que pelo menos por pouco tempo aí, que esses reajustes vêm politicamente, ou eles são... como é que vem esses reajustes? Não, os reajustes, assim, todo início de ano, o governo calcula, então, mais ou menos a inflação. Claro que, às vezes, não acompanha no mesmo ritmo, tá? O salário mínimo, se a gente perceber, ele aumenta mais, ele tem um reajuste maior do que quem ganha um valor maior de aposentadoria. Então, esses reajustes ali, a maioria é corrigido pelo INPC. Aí faz essa correção, que já é pré-determinada, claro que se faz um estudo, mas não acompanha, né? A gente não vai dizer assim, acompanhou a inflação do ano, o reajuste conseguiu ter um bom valor, né, ali no aumento da aposentadoria. Hoje até atendi um caso que ele vem recebendo há anos, ele disse, doutor, eu comecei recebendo 2.000, agora estou recebendo 1.500. Então, percebe-se claramente que o reajuste não acompanha, a pessoa vai diminuindo e ela vai tendo a sensação de que ela vai chegar no salário mínimo, e é o que acontece com muitos aposentados, começaram ganhando um valor maior, esse reajuste não foi acompanhando, o reajuste do salário mínimo foi maior, então quando percebe já está ganhando o salário mínimo em função de que esses reajustes não conseguem acompanhar. Então é sempre importante o quê? Hoje eu sempre digo, Zacarias, o pessoal se programar para ter alguma fonte de renda além da aposentadoria. A gente sabe eu ia lhe perguntar qual seria o seu conselho. Quem ganha bem hoje, o que ele deveria fazer? Porque isso uma hora vai acabar. Eu costumo dizer o seguinte, se prepare que chega. Tomara que demore, tomara que eu consiga aposentar. Então, eu ia pedir seu conselho. O que você tem acompanhado? Porque eu acho que você ouve muito isso. Não é só pessoas reclamando, eu tenho direito disso, aquilo, acolá. Inclusive, eu quero até mandar um abraço para o doutor Jacó Valente, é um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo hoje, em termos de desembargador, e ele sempre está acompanhando a gente, ele está dizendo que é um bom tema para ser discutido.
tá com a gente aqui. Ah, Então que bom. eu queria que você, se você, o que você aconselha a pessoa a fazer Olha, hoje o pessoal faz muito, Zacarias, o planejamento, tá? O planejamento da aposentadoria. Então, antigamente não se tinha esse costume de fazer, até a gente percebe que a maioria dos brasileiros hoje sobrevive com o valor da aposentadoria apenas, mas com o tempo foi mudando esse pensamento e hoje o pessoal procura se planejar. Vou fazer um planejamento da minha aposentadoria para verificar quanto vai ficar esse valor lá na frente, se esse valor que eu estou pagando hoje, contribuindo, principalmente quem é autônomo, empresário, que consegue escolher o valor que vai contribuir, né? Se esse valor vai me trazer um retorno. Então, não é mais aquela que eu vou pagar aqui no teto e vou aposentar teto. Então, o pessoal tem tido essa consciência de fazer esse planejamento. Verifiquei quanto vai ficar minha aposentadoria, o que eu sempre digo? O INSS é importante? Sim, tá? Eu sempre digo que o INSS é importante porque qualquer investimento que você vai fazer, o retorno dele é um retorno a longo prazo, não é fiquei doente, vou poder sacar lá o meu investimento. Então, ficou doente, tem o INSS, né? Precisou aposentar, vai receber por mês, mas que se tenha, então, uma previdência ou um investimento seguro, né? Seguro não pode ser também algo que o pessoal vai fazer e vai perder dinheiro para complementar esse valor da aposentadoria. Porque hoje a gente sabe que só a aposentadoria é difícil de sobreviver. Hoje os aposentados aí, a gente vê até pelos atendimentos aqui, Zacarias, que a maioria dos filhos, os filhos que auxiliam ali os pais, complementam, né, o valor da aposentadoria, porque só aquela aposentadoria não dá nem para pagar o plano de saúde, né? Então, o que eu digo, se você é jovem, você está aí, às vezes nem pagando o seu INSS ou nem fazendo algum investimento complementar, procura fazer, porque chega lá aos 60, a idade vai chegando, os custos vão aumentando e daí não tem muito mais o que fazer, nem na área de investimento e nem na área da previdência, porque vai ter que pagar em um certo tempo, completar uma carência e da mesma forma os investimentos para conseguir ter um retorno. Então eu sempre digo, se programa, tem assim essa reserva, se preocupa com a sua aposentadoria e também tem assim algo complementar, ou uma previdência, ou um investimento mais seguro que você possa depois ter esses dois valores quando você precisar lá na frente. Porque hoje, o que eu digo, hoje a gente consegue trabalhar, aposentou, consegue manter, ficar trabalhando, mas tem uma época que vai ficar só a aposentadoria. E daí como é que vai fazer? Eu ia te perguntar, vamos falar rapidinho. Eu sou pessoa física, eu sou pessoa jurídica. E eu, por um determinado tempo, eu paguei. E eu já até uma época, até questionei isso há muito tempo atrás. E eu paguei e parei de pagar. Mas eu queria pagar agora. Como é que eu faço? Eu posso pagar o atrasado, o que eu parei de pagar, ou eu tenho que continuar e fazer minha idade avançar para chegar e eu nunca vou conseguir aposentar pelo teto? Eu queria que você explicasse um pouco como é que é feita essa conta. Hoje tem muitos nessa situação de que ficaram sem pagar. Então, tem algumas lacunas ali sem pagamento, mas que continuaram trabalhando de forma autônoma. Tinha o seu negócio, tinha ali faziam algum trabalho, mas não recolheram o INSS. Aí, quando vai chegando a idade, a gente vai se preocupando, mas será que eu consigo recolher para poder aposentar antes? Alguns casos, sim, outros não. Porque a lei exige, Zacarias, que se tenha no mínimo 15 anos de pagamento em dia. Então, se alguém vai aposentar por idade, por exemplo, já estou ali com 60 anos, quero ver, faltam 5, quero recolher em atraso. Já não vai conseguir, por quê? Na aposentadoria por idade são exigidos 15 anos de pagamento em dia. Então, não pode ser um pagamento em atraso. Já aconteceu aqui de atender pessoas que recolheram em atraso, foram pedir um benefício, o INSS negou. Aí, mas doutor, eu paguei. Vai lá olhar a data, recolheu em atraso. Então, não é para todo mundo. Hoje, o pagamento em atraso, ele se aplica mais para quem quer aposentar por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ali após a mudança da lei, teve mudança, mas ainda se tem regras de transição, que a gente chama, que possibilitam aposentar ali com 35 anos de contribuição, às vezes um pouco mais, em uma idade mínima. Nesse caso, sim, que daí normalmente a pessoa já tem essa carência mínima de 15 anos, aí ela vai complementar ali com tempo a mais para poder fechar, então,
os 35 anos de contribuição. Mas tudo demanda também, Zacarias, uma análise, um cálculo, porque pagamento em atraso não é barato. O pessoal pensa, é um salário mínimo. Não é um salário mínimo. Passou dos últimos 5 anos, já tem um cálculo ali já pré-determinado, vai ser feita a média, nessa média que vai ser calculado os atrasados, e o pessoal sempre leva um susto quando eu apresento o cálculo dos atrasados. Tudo isso, doutor. Então, é um valor alto que deve ser avaliado com calma, se vai contar efetivamente, porque qualquer valor que você vai pagar não vai ter retorno na Previdência, não vai adiantar a data da aposentadoria, não vai melhorar o valor, porque alguns recolhem até atrasado para melhorar o valor. Aí sim, qualquer hipótese poderia ser feita, até na prioridade, para melhorar o valor. Mas tudo vai depender também de quanto vai ser essa contribuição. Então, tem que se avaliar com calma, tem que se fazer cálculo, tem que fazer um planejamento antes para verificar, mas tem possibilidade sim. Muitos conseguem aposentar hoje pagando ali alguns períodos em atraso. Então já facilita bastante a vida de quem às vezes falta 1 ano, 2, às vezes um pouquinho mais ali, e tem um dinheirinho guardado para pagar e aposentar. Quando ele paga que ele quer aposentar por contribuição e ele paga tudo que foi em atraso e o tribunal não reconhece esse dinheiro todo que ele pagou, o que acontece? Fica para a Previdência. Bacana, hein? Perdeu. Meu, mas esse é muito tem. bom. Porque assim, o que a gente diz? Quando fez um pagamento em atraso, o que você fez? Você foi lá no INSS, foi lá na Receita e você disse, tô devendo, quero pagar. Por quê? Se você trabalhou, você teria que ter contribuído. Aí você reconheceu que você está devendo, depois não tem como pedir de volta. Então, é um valor que se perde, não tem mais como fazer um pedido de restituição. É difícil conseguir de volta porque você devia, então teria que ter pago. E no momento que você faz esse pagamento, você reconhece, eu estou devendo, vou pagar aqui. Mas nem sempre, às vezes o pessoal pensa, eu vou pagar, a Receita. Sempre dizem assim, doutora, a Receita aceitou o meu pagamento. Não quer dizer nada. Tá? A Receita às vezes vai fazer um parcelamento lá, a Receita vai aceitar, o INSS é depois que vai analisar se esse pagamento vai ser aproveitado na aposentadoria ou não. Então, às vezes, até os últimos 5 anos, se o pessoal entrar no site da Receita, consegue até fazer as guias de pagamento. Mas, doutora, aqui dá para fazer até a guia de pagamento. Dá para fazer, mas reconhecer depois é outra coisa. Então, o pessoal começa a pesquisar ali, já acha que dá para fazer sozinho e quando vê, perde dinheiro. Aposentar por doença, eu tenho recebido algumas perguntas aqui. Existem algumas doenças que são, você pode dizer que permite que a pessoa se aposente, fibromialgia, um AVC, sei lá, tem várias perguntas aqui falando sobre isso. Hoje assim a gente tem bastante quadro de fibromialgia. Hoje eu vejo que tem bastante até clientes aqui, até no próprio Instagram, quando a gente coloca a questão de auxílio doença, hoje tem a maioria até mulheres, né, que sofrem ali com a fibromialgia. E a fibromialgia hoje é uma doença, assim, ela é difícil de comprovar, porque não tem um exame específico que se constate a fibromialgia. Tá? É uma doença mais difícil de conseguir o benefício, é mais difícil, não é um processo simples de se comprovar uma incapacidade, porque no auxílio-doença você tem que comprovar que você não consegue trabalhar por causa dessa doença. Mas antes disso também tem que estar aí com o pagamento do INSS em dia, já tem que ter aí no mínimo 12 contribuições, tem que ter qualidade de segurado, não pode estar muito tempo sem pagar. Depois você pode, então, pedir um laudo para o seu médico, agendar uma perícia médica. Mas não é assim, às vezes, no primeiro benefício, você vai ter que insistir. Eu digo assim, a gente insiste até conseguir, então, comprovar essa incapacidade e essa cliente receber esse auxílio-doença ou essa aposentadoria por invalidez. Mas tem que insistir. Agora, quando é doenças assim mais, por exemplo, um câncer, que é uma doença assim, que está ali comprovada, então é mais fácil de conseguir. Tem doenças que são um pouquinho mais difíceis, que demandam ali uma certa paciência, né? Hoje a gente sabe que as perícias do INSS não são fáceis, né? Às vezes o pessoal nem quer ir fazer por causa dos peritos, então os peritos infelizmente não são muito
pacienciosos, né, com o segurado, então acaba que às vezes o pessoal nem encaminha para não precisar passar pela perícia, mas eu sempre digo, ó, não recebe quem desiste, quem não faz o pedido, quem não insiste, né, no seu direito acaba não recebendo mesmo, então tem que, se você pagou, está contribuindo, tem que ir atrás, tem que fazer ali um exame, pegar um laudo do médico e agendar a perícia no INSS. Bom, nós tivemos aí a pandemia e, obviamente, inclusive a área jurídica foi uma das que mais, eu acredito que as mais que se especializaram nessa questão de trabalhar pela de internet, em Sim. o próprio Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça do Brasil inteiro, e você consegue, inclusive, atender as pessoas via internet. Marca horário, bonitinho, atende, e você consegue, via internet, você consegue fazer a leitura corporal, eu costumo dizer assim, e avaliar num primeiro momento se é possível ou não. Sim. E o que você poderia para recomendar, que nós já estamos, você acredita que nós já estamos no final? Já? Meu Deus! Meu, é impressionante. É tão pertinente esse assunto. Eu ouço isso daí desde pequenininho. É tão pertinente a questão, a preocupação do ser humano de pensar na aposentadoria. Hoje parece que muita gente na internet não orienta, pagar. Meu, a gente sabe que uma hora chega, uma hora tem, uma hora não tem. Eu acho que vale a pena fazer os dois, sabe? Vale a pena. É o que você acabou de comentar. Tem alguma coisa que gostaria de recomendar antes que a gente finalizasse? Para a questão do pessoal que é auxiliar. Por exemplo, até que ponto vale a pena você fazer a revisão da vida toda, por exemplo? Eu acho que você comentou no início, mas para dar uma maior fundamentada no final. Bom, na revisão da vida toda, é sempre importante avaliar, primeiro, se fazer assim, essa avaliação antes desse cálculo, tá? Eu sempre digo assim, não faça nada sozinho, porque a gente está falando ali do seu benefício, talvez ali a sua única fonte de renda, a única fonte de renda da sua casa, então não faça nada sozinho, procure fazer um cálculo antes, analisar com calma. É uma revisão que vai beneficiar muitos aposentados, mas também a gente pega aqui, já peguei alguns casos que ela iria diminuir o valor em vez de aumentar. Então, tem que ser avaliado com calma. Na dúvida, eu acho que eu tenho direito, então procura um profissional de confiança. Eu sempre digo assim, pesquisa, hoje a gente tem aí a internet também, que facilita o atendimento. Hoje a internet é uma maravilha, eu digo até para o próprio aposentado, o próprio segurado, porque evita de pegar trânsito, né? O pessoal, a gente atende bastante de São Paulo, doutora, eu não preciso pegar Uber, pegar trânsito, já resolve tudo pelo computador. Então, pesquisa, procura um profissional da tua confiança, que seja especialista em previdência, para realizar esses cálculos e verificar se você tem ou não direito. Normalmente, Zacarias, a gente já faz um pré-atendimento antes, até para verificar se esse aposentado vale a pena fazer esse cálculo ou não, né? Então, às vezes, já recebo ali o benefício há mais de 20 anos, não tinha contribuição, aí a gente acaba fazendo ali um atendimento pelo WhatsApp mesmo, orientando, então, que não vai ter como nem fazer um cálculo, porque já não preenche esses requisitos mínimos para fazer a revisão. Então, é importante. Se você acha que você tem direito, procura orientação, faz essa análise antes, vê se você vai se enquadrar ou não. E antes de fazer qualquer pedido, não faça pedidos sem verificar se efetivamente vai ter esse retorno no valor do benefício. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tátil de Comunicação em suas multiplataformas. O nosso conteúdo estará hospedado no cartão de visita News R7, no TH+, do Grupo Tátil de Comunicação, no Correio do Papagaio, na Rede Brasil Televisão e mais alguns outros portais no Brasil. E, obviamente, transmitido pela Ribeirão Preto, canal aberto, NET e região. Eu estou aqui com a doutora Jerusa Prestes, advogada previdenciarista. Previdenciarista, é isso. Doutora,
eu quero lhe fazer a última pergunta para encerrar. Eu quero agradecer o teu prestígio e que a gente consiga voltar em algum outro momento. E não podemos deixar passar muito tempo, não, viu? Eu mesmo vou te provocar. Fico à disposição. Eu que te agradeço, porque é um assunto sempre pertinente para as pessoas que estão do outro lado. Sempre o pessoal comenta, diz, doutor, é bom saber, assim, às vezes a pessoa nem sabe o que poderia fazer, então é um tema sempre pertinente. Para quem a doutora Jerusa entrega o cartão de visita? Hoje, vamos lá, vamos entregar aqui o nosso cartão, então, para todos o pessoal que está assistindo. Aliás, tem bastante colegas seus aí entrando, viu? Tem. Bastante. Os colegas previdenciaristas, então isso é bom também, Zacarias, para o pessoal que está entrando aqui na live, até porque bastante aposentados e pensionistas vão precisar também aí do trabalho dos colegas, né, na revisão da vida toda, tão importante. Mas eu entrego o cartão de visita principalmente para você que já está aposentado, você que é pensionista, você que está pensando em aposentar, tá? Entrego esse cartão ali para você pensar com carinho. Quem não aposentou ainda, pensar na aposentadoria, em voltar a pagar o seu INSS. Quem já está aposentado ou recebendo ali a pensão, pensar nessa revisão, ver se vai conseguir ter uma melhora no seu benefício. Então, o meu cartãozinho vai para o pessoal, meus seguidores também, né? Eu acredito que o pessoal está aí assistindo. Mando um cartãozinho de visitas para vocês. Tem muita gente aposentada na família, doutora Ana? Ou existe algum trauma? Sabe que assim, hoje a maioria aqui, por exemplo, dos tios trabalharam na agricultura, então aposentaram cedo ali porque tem uma redução de idade, né? A questão rural, né? Que eles falam, já são aposentados, mas ainda tem bastante gente. Por exemplo, meu pai e minha mãe ainda não são aposentados, não completaram a idade e os requisitos ainda para aposentar. Então ainda tem bastante gente para aposentar. O seu pai e sua mãe não aposentaram, agora eu quero saber. Você vai lá e pergunta para eles, vocês estão pagando INSS ou é você que paga? Olha, assim, eu sempre digo assim que como é que é o santo de casa não faz milagre. Porque o pai é meio teimoso, tá? Eu pergunto assim, tá pagando INSS? Eu vou me aposentar por isso. Daí eu já digo, mas acho que por aí não vai dar certo. Não, mas eu vou. Bom, aí eu já avisei ele, Zacarias, que quando ele for aposentar e dar problema, que ele não me procure, porque eu já orientei ele a fazer certo e ele não tá fazendo. Mas não adianta, você vai acabar se metendo, não tem como falar, não é possível. Eu sou um operador do direito, principalmente nessa área, e não vou correr até para resolver. Não vou correr até. Eu brinquei com ele, eu disse assim, não me procure, porque eu já orientei a fazer certo e não tá fazendo. Deu risada. Mas a gente sempre tenta, né, principalmente ali com os mais pertos, né, para sempre orientar, e hoje também na própria internet ali, o pessoal sempre tá perguntando, eu sempre procuro estar orientando ali a pagar certinho, tá, para evitar depois de dar problema lá na frente, e porque tem problemas, Zacarias, que ele não consegue resolver, dependendo do que a pessoa faz. Bom, e isso é ótimo ouvir de um advogado consciente, que é importante falar. Não pode vender fumaça, na verdade. Eu brinco muito com isso. Tem que falar a verdade. E às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes não vai dar, tá claro que não vai dar. E às vezes eu acho que vale a pena, existe uma expressão, eu diria assim, vale a pena o crime, no sentido, vale a pena tentar correr atrás do prejuízo para ver se a gente resolve. Isso, tem casos assim que até dá para solucionar. Agora, tem outros que eu digo que a pessoa conseguiu estragar definitivamente o benefício, não tem o que fazer. Então, é sempre bom já procurar no início, né, evitar. Hoje, graças a Deus, a maioria das pessoas tem procurado já verificar antes se tem pendência para resolver, se pode fazer alguma coisa. Então, isso também ajuda muito depois na hora de pedir o benefício. Eu acho que cabe uma última pergunta. Qual é o valor hoje de contribuição, se você tem na sua cabeça, do teto? E para você aposentar com o teto, você precisa de quantos anos pagando pelo teto de contribuição? É 15 anos pagando pelo teto? Isso que entender. Não,
A pessoa vai pagar no teto ali, Zacarias, em torno de 1.500 por mês. Por mês. 1.500 um pouquinho mais, Quantos anos ele precisa de contribuição pagando pelo. Porque eu me lembro, muitos anos atrás, a conta era feita nos 36 últimos meses. 36. Aí era uma orientação do contador, isso aqui, paga no final, paga, aposenta pelo teto. Nunca chegava no teto, mas. Aí depois veio aquela questão tal. Mas assim, como eu falei no início, tem gente que paga pelo teto. Hoje é 1.000 e pouco pelo teto, que é o máximo que o cara paga, ou pessoa física ou pessoa jurídica. Mas, e quanto tempo o cara precisa pagar pelo teto? Ainda dá tempo de responder. Hoje o cálculo, por exemplo, se for aposentar por idade, o INSS paga o quê? Da sua média, se for homem, a partir de 20 anos de contribuição, 60%. Tá? E a mulher, a partir de 15 anos, também os 60%. Então, se fizer uma média de teto ali, se a gente calcular aqui só os 60% do teto, vai dar em torno de 4.504, tá? Então, se aposentar por idade, pagando todo esse tempo, o homem 20 anos teto e a mulher 15 anos, vai conseguir em torno de 4.000. Agora, para você conseguir aumentar esse valor, então cada ano que superar 15 para a mulher e 20 para o homem é 2% a mais. Tá. Então, a mulher vai ter que contribuir em torno de 35 anos para chegar a 100%. E o homem, como é 35, vai ter que contribuir no máximo uns 40 anos para chegar na média de teto ali e conseguir um coeficiente maior. Então, é bastante tempo para contribuir no teto. Então, imagina ali uma conta assim, rápida ali, vai dar mais de 300 mil reais, com certeza, brincando ali para pagar, para receber teto. Eu vou te fazer a minha outra pergunta, ainda dá tempo. Óbvio, tem gente que é CLT, o cara é empregado da empresa, é da empresa, então não haveria necessidade que a empresa, ele pagaria sobre o que ele ganha e faria, se fosse o caso, faria alguma coisa por fora. Mas tem muito contador, que é contador literalmente, que te procura para passar orientação para o cliente, não, porque hoje virou uma prática, né? Me parece que hoje 80% é tudo pessoa jurídica, né? Então, eles te procuram para perguntar, olha, como é que eu devo orientar meu cliente e tal? Hoje a gente tem, assim, o próprio segurado mesmo, hoje a maioria passou a ser PJ, né, ou ter uma empresa ali no Simples, ou em outra categoria tributária. Então, eles mesmos procuram para verificar se aquele valor, qual o valor que eu vou começar a pagar, doutora? Eu sempre trabalhei ali 30 anos de carteira, agora passei até a minha empresa. Será que sigo pagando no teto? Porque quando você trabalha de empregado, quem paga ali uma parte é a empresa. Então, acaba que você nem sempre teria esse desconto. Agora, quando vai sair do bolso, né, aí vale a pena fazer essa avaliação. Porque se você pagar um valor maior, não vai ter retorno. Hoje mesmo eu atendi um empresário que ele estava pagando no teto, já fazia 2 anos, porque ele vinha de tempo de carteira pagando no teto. E a gente fez o planejamento dele e constatei que ele poderia reduzir para 3 mil reais o pagamento dele e ele ia ter uma redução mínima no valor do benefício. Então, ele ia chegar praticamente pagando os 3 mil reais daqui 6 anos que ele vai aposentar, como se ele estivesse contribuindo no teto. Então, ele até ficou apavorado com o planejamento dele. Então, eles mesmos vêm atrás. E contadores também. Hoje a gente faz também bastante parcerias com contadores, porque o que eles me dizem? Doutora, antes da reforma da Previdência só tinha 2 regras. A gente conseguia ali dar uma orientação para o cliente, né, ver como é que ia ficar. Pós-reforma da Previdência mudou tanta coisa que a maioria dos contadores aí, que são um pouco profissionais também sérios, né, e competentes, procuram auxílio, né, de um especialista em Previdência, até para não orientar ali o seu cliente a fazer um pagamento errado, que depois não vai ter retorno lá na frente. Bom, a doutora Gerusa está aí, especialista nessa área, advogada atuante nas redes sociais, passa informação séria, a gente tem observado. Vejo aqui até pela audiência, quero agradecer ao pessoal que entrou, os seus colegas também que entraram, que são do direito, e vamos deixar para uma outra oportunidade, doutora. Eu te agradeço o teu prestígio, o grupo Tática de Comunicação, o TH+, também, que é o portal de notícia, também agradece, estava tudo hospedado lá, e sempre é um prestígio, um assunto pertinente, que eu acho que o pessoal vai carregar por muitos anos.
Sim. Eu que agradeço, Zacarias, pelo convite novamente aqui. Fico feliz por ter lembrado e fico à disposição, precisando. Que bom. É um assunto que eu gosto de falar, que eu gosto sempre de estar abordando, então podemos sim marcar outro encontro. Tá bom. Muito obrigado, doutora. Eu que Tá? agradeço. Logo mais a senhora estará recebendo todo esse material aí e estará hospedado na Vou internet. compartilhar lá também nas minhas redes sociais. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Pro pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo depois. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.